Olá, muito boa noite a você que nos acompanha nesse momento pelas redes sociais da Diocese. Nós estamos começando a nossa primeira live por dentro da Diocese. E muitas vezes a gente pode se perguntar qual é o objetivo. Nosso objetivo a partir de hoje, com esses encontros, é fazer com que você se aproxime cada vez mais de assuntos que são polêmicos e pertinentes à sociedade e à visão da igreja com relação a essas ações que são realizadas, ou muitas vezes sobre posicionamentos que são feitos. Esse é o nosso objetivo. E a partir de hoje você é o nosso convidado para estar conversando sobre esse tema e juntos nós temos muito a compartilhar, ouvir, estar sempre fazendo essa troca de informações. E a gente agradece nesse momento a você que está compartilhando, participando junto conosco, já desejando o seu boa noite. Já tem gente aqui participando junto conosco, a Mária Teixeira, a Lídia Maria, o Marcos, né, que também está aqui, a gente já está colocando algumas mensagens aqui, boa noite, né, assim como a Kelly, Leonardo Silva, muito obrigado a você. Hoje, os nossos convidados, né, já gostaria de ter a honra de chamá-los aqui, de estar participando junto conosco, o casal coordenador da Pastoral Familiar aqui na Diocese de Campos, a Maura e o Gilberto, que já estão aqui direitinho junto conosco, e o nosso diácono permanente, ele que está juntinho conosco aqui também, que é o diácono Leandro Lúcio. Então, primeiro, como eu comecei pelo casal Mauro e Gilberto, muito boa noite, obrigado pela presença de vocês. Boa noite, Juan. Boa noite, Juan, boa noite a todos, boa noite, diácono. Boa noite, Leandro, diácono Leandro. Tudo bom? Boa noite, Juan, boa noite, Gilberto, a Maura, a todos vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais, muito boa noite, né? E vamos aí compartilhando, né? E teremos assuntos muito interessantes e importantes para abordar nesta noite, nesta live. Né? Estaremos juntos. E nós ficamos muito honrados de estar iniciando esse projeto junto com vocês, né? Diácono Leandro e a gente logo de cara, assim, né, Diácono? Mas pois é. O chamado de Deus que a gente vai. O grande projeto de Deus é a família, né? Então, iniciamos assim. A família é a célula base da sociedade. Então, iniciando essa live dentro da Diocese, com o tema família, né? É diria, muito importante, né? Porque a família, como eu disse e repito, é a célula base da sociedade. Com certeza. E a gente aproveita esse ensejo, né, falando sobre a família, e exatamente esse é o nosso objetivo, de traçar um perfil pós-pandemia. Não que a gente ainda já esteja vivenciando, mas já começaram as medidas de flexibilização. Né? Há 4 meses, né, podemos dizer assim, essa pandemia, ela assustou muitas pessoas. E como que nós podemos abordar diante dessa situação? Nós vivenciamos um crescimento muito grande da pensamento, mas também da importância da família como a igreja doméstica. Muitos falaram que as igrejas estavam fechadas, mas pelo contrário, né? A igreja ela se multiplicou, se fortaleceu, podemos assim dizer, em cada núcleo, em cada casa em que a família se reunia para poder compartilhar, partilhar e muitas vezes se conhecer melhor, porque em alguns casos nós sabemos que existiam pessoas que, mesmo morando na mesma casa, essas pessoas elas não se conheciam. E aí eu pergunto a Maura e ao Gilberto da Pastoral Familiar. Vocês estão há 3 anos à frente da Pastoral Familiar aqui em Campos, não só vocês, mas um grupo de casais. Uma comissão. Mas a gente menciona vocês como um dos casais que faz parte dessa comissão, e a proposta exatamente da Pastoral Familiar, ao contrário do que foi muito debatido no início vamos dizer assim, desse projeto, que foi incentivado tanto pelo Papa Francisco, mas aqui na nossa diocese foi um projeto pessoal também do bispo diocesano, Dom Roberto Francisco, sobre o papel da pastoral familiar dentro da paróquia. O objetivo principal da pastoral familiar seria fazer esse acolhimento da família, o encaminhamento, e não ser uma pastoral de coordenação, como muitos pensavam. E aí, a pergunta que eu faço a vocês. Ao longo desse trabalho, vocês, no início de 2018, 5 paróquias, elas começaram a integrar e fazer parte instituir a pastoral familiar dentro da sua realidade paroquial.
e hoje, passado esse tempo, qual o balanço que vocês realizam da pastoral familiar, da ação da pastoral familiar na Diocese de Campos? São quantas paróquias que hoje possuem a pastoral familiar e como tem sido realizado esse trabalho da pastoral e essa ação dessa pastoral dentro das paróquias? Na realidade, nós temos 14 paróquias com pastoral familiar já com mais tempo. E temos 5 paróquias que foi desde a época que nós entramos, que nós implantamos, né? Junto com a nossa comissão. E esse ano era nosso ponto mesmo ponto mais forte seria realizar as implantações onde não tem a pastoral familiar. Mas aí veio a pandemia, não deu para realizar aquilo que a gente planejou, né? Mas, de certa forma, foi um avanço grande, porque nós iniciamos o ano passado uma nova preparação para o matrimônio, de acordo com o que o Papa nos pediu, e o nosso bispo, ele abraçou, né? Ele fez toda uma movimentação dentro da diocese, e essa mudança foi gradativa. O ano passado a gente iniciou com 5 paróquias, a preparação para o matrimônio, nos novos moldes, e esse ano seriam todas as paróquias. Aí veio a pandemia. E assim, o que muitas paróquias achavam que era impossível de acontecer, acabou acontecendo de uma forma muito natural e uma coisa que precisou acontecer, que é a preparação do jeito que a gente estava planejando e, mais ainda, online, porque não podia ter contato físico. Então, nós já tivemos 3 casamentos, três casamentos que foram os noivos preparados online e 11 encontros. Então, assim, para a gente está sendo uma vitória muito grande. Então, não há nada que impeça quando a gente quer fazer. Né? Certo. Agora, por exemplo, qual tem sido a principal dificuldade que tem sido, por exemplo, no trabalho da pastoral familiar dentro da paróquia? A gente não vai falar da parte que a gente sabe que existe a parte administrativa, o relacionamento com as outras paróquias, mas qual é a realidade que a pastoral familiar tem encontrado nas famílias? Porque a pastoral ela foi dividida em 3 núcleos, né? O pré-matrimonial, casos especiais e também o pessoal do pós-matrimonial. Quais são as dificuldades mais facilmente encontradas dentro desse universo? Dentro desse universo, a gente vê mais dificuldade até no casos especiais, que a gente teve que remodelar muita coisa para atender os casos especiais. Já no pré, houve a mudança na preparação. E o pós? É um desafio grande o pós-matrimônio, que esse ano seria todo feito um trabalho em cima do pós. Por quê? O pós é o casal casou, e aí? Ele vai ficar solto? Não. Como é que a gente vai fazer? São os recém-casados, são os que estão casados há muito tempo, não é? Precisam ser acompanhados. Precisam, e o nosso bispo do regional, ele falou isso com a gente agora. A gente precisa voltar, pós-pandemia, de uma maneira diferente. Não dá para ser pastoral familiar como era. Ele pediu muito para que nós fizéssemos uma pastoral familiar temática a partir da volta agora pós-pandemia. Por que temática? Porque nós temos agora, você falou bem aí, a família doméstica, né? Ficou a igreja doméstica porque a família ficou dentro de casa assistindo as missas online, participando de tudo online, não é? E eu ouvi testemunhos de várias famílias, inclusive sexta-feira eu ouvi uma, que a mãe, ela é médica veterinária,
ela disse que ela nunca teve tanto contato com um filho de 5 anos como ela tem agora, porque ela mudou o ritmo todo, inclusive ela fez uma salinha para ele no consultório para levar, porque a família dela não é daqui, não tinha, ele ficava na escola o dia inteiro, e ela está tendo a oportunidade de acompanhar melhor o filho dessa maneira. Talvez, pós-pandemia, ele não fique mais o dia inteiro na escola, porque ela viu que é possível. Entendeu? Então, foram muitas mudanças, muitos desafios. O outro item que o Dom Antônio Augusto também nos solicitou é que passassem para todas as paróquias casais acolherem casais cuidarem dos casais. Ou seja, quando tem um determinado casal com problema, às vezes uma violência ou qualquer situação de desagregação, de afastamento, que a pastoral familiar seja um elo de ligação, ou seja, um determinado casal percebe aquela dificuldade e começa a fazer um trabalho de apoio, um trabalho de comunicação, de diálogo, e aconselhamento, e etc. Ele enfatizou muito essa questão da gente estar cuidando das famílias que, nesse momento assim, de pandemia, está tendo muitos casos de violência. Né? Entendi. Violência. Agora, só para a gente entender melhor, desculpa cortar você, só uma coisa. Então, seria assim, por exemplo, eu hoje estou vivenciando o pré-matrimonial, inclusive minha noiva está aqui participando, né? Mandou uma mensagem aqui agora há pouco. Nós estamos vivenciando o pré-matrimonial e estamos nessa realidade do casal acolhedor. Então, o que você está mencionando, Gilberto, ele envolve, então, essa troca de experiências do pré-matrimonial e com o pós, um trabalho em conjunto com o pós-matrimonial. Trabalha-se o antes e o depois do matrimônio, exatamente para poder fazer com que essa família já comece sabendo a importância do matrimônio e prossiga com um matrimônio firme, é isso? Exatamente, porque qual é o propósito desse novo pré? Esse casal já sai dali e vai preencher uma ficha. E essa ficha vai diretamente para o pós. Então, todos os momentos, todos os eventos, as rodas de conversa que tiver no pós, esse casal que já celebrou o seu sacramento vai ser convidado. Ele vai ser inserido dentro da igreja, quem não for ainda, quem não faz parte, né? Ele vai ser inserido de uma forma muito natural, dentro de um contexto que ele já iniciou. Esses 11 encontros, eles facilitaram isso, né? Você cria vínculo. E a partir do momento que você cria o vínculo, e o bispo, ele falou mais com relação a esse pós. Ele falou o seguinte, que muitos padres, inclusive, pastoral nem tanto, mas os padres, quando tinha um problema de casal, enviavam os casais para terapeutas de casal, para psicólogo. E muitas das vezes o problema do casal era um problema espiritual. E ele ainda citou o problema familiar com relação ao egoísmo, ao individualismo, ao comodismo, à luxúria, à inveja, à idolatria. São problemas espirituais. Não são problemas para ser tratado com o psicólogo, e sim dentro da própria igreja. Então, o que ele fala com isso? Ele fala que está na hora de se montar agora, pós-pandemia, um grupo de casais em cada paróquia, mas casais que comunguem, casais que confessem com frequência, casais que sejam acompanhados pelo diretor espiritual, para que possam dar esse direcionamento para os casais que estiverem precisando, e que são muitos. Entendeu? Aproveitando, daqui a pouco nós vamos abrir esse espaço aí ainda mais com o diácono Leandro Lúcio, até mesmo porque, né, diácono, vive uma dupla realidade, né? Tanto
no serviço, né, ordenado, né, à igreja, mas também na realidade família matrimonial, então vive a realidade tanto no exercício do seu ministério, quanto na sua vida de matrimônio. A gente vai fazer essa troca de experiência. Tem uma pergunta aqui do diácono, inclusive, é o Luiz Vinícius. Ele fez uma pergunta, estou colocando na tela aí para vocês, para poder acompanhar. Não seria necessário uma subdivisão na dimensão pós-matrimonial, adaptando as linguagens das novas famílias, 5 a 10 anos e assim sucessivamente? Essa temática, propostas adaptada a cada perfil de família, seria isso? Com certeza, com certeza. Nós já começamos a alinhar isso. Por quê? Porque são realidades diferentes. Você vai pegar um casal que já tem 20 anos de casado, pegar um que tem de 5 a 10, tem coisas que não vão bater. A abordagem tem que ser diferente. Até por conta de idade, muitas das vezes, realidades. Nós vamos ter que fazer uma outra, alocar de outra forma, né? Tudo isso também está sendo... A gente recebeu um montão de coisas que a gente vai ter que sentar para delimitar, marcar, fazer uma reeducação. Porque ele falou assim, a pastoral familiar, ele botou assim, a pandemia nos desafiou. Ele foi bem enfático nisso. A pandemia nos desafiou. Será que estamos fazendo o acompanhamento dos casais como deveríamos? Será que estamos fazendo o acompanhamento espiritual dos casais? Será que nós estamos fazendo isso? Ele fez esse questionamento. E ele ainda virou para a gente e falou, precisamos ir mais fundo. Precisamos sonhar alto. Aproveitando, então, agora, eu pergunto ao diácono Leandro Lúcio, inclusive como ele, juntamente com a Rose, fazem parte aí da comissão que faz orientação sobre o método Billings. Mas o diácono também ele vive uma realidade, tanto no seu ministério, que com certeza faz muitas orientações na direção espiritual, assim como também vive uma realidade familiar, a vivência do matrimônio. Inclusive, diácono, são quantos anos de casado? Eu tenho, sacramentalmente, 16. 16 anos de casado. E aí já coloca aqui que já estaria já para orientar os casais acima de 10 anos. Né? Mas, aproveitando esse... Nós vamos fazer 31. Então, 31. E aí eu aproveito, diácono, a gente sabe que a pandemia ela acabou demonstrando uma nova realidade para as famílias, não somente se reinventar em alguns casos, mas do diálogo, da importância do diálogo. Algumas cenas que antes eram um pouco mais difíceis, como todos se sentarem à mesa, que muitas vezes era só os domingos, naqueles primeiros dias da quarentena. Hoje não, porque infelizmente o índice de isolamento hoje caiu muito, até mesmo porque muitos precisam trabalhar. Nós não estamos falando aqui sobre o que é certo e o que é errado. O nosso ponto não é esse. A igreja defende a vida. Mas a pandemia ela trouxe isso, essa proximidade do relacionamento familiar. E o senhor, como diácono, numa situação como essa, como vivenciar? Qual é a dica para aliar a importância de manter a fé viva na família e, ao mesmo tempo, também de ser um elo, muitas vezes, quando alguém procura, casais, que muitas vezes, tanto o senhor quanto a Rose fazem orientação pelo método que a gente vai falar já já. Como que trabalhar isso? Veja bem, Juan, é um grande desafio, né? E eu quero aqui trazer à baila uma colocação do nosso Papa Emérito, Bento XVI, que fez, quando ele ainda estava na ativa, né, como sumo pontífice, ele falou para os bispos de um regional do Nordeste, fez uma ressalva, dizendo o seguinte, né? Cuidado, porque as famílias estão terceirizando a educação dos filhos. Né?
eu diria, até mesmo essa questão aí que a Maura falou, desta pessoa que é veterinária, né, que teve que se remodelar, né, esse é um fato que, corriqueiro agora, podemos dizer assim, todos nós tivemos que nos remodelar com essa pandemia. É o que dizia Santo Agostinho, né, de todo mal Deus tira um bem maior. Acho que as famílias, apesar de também terem mais dificuldades, né, é fato que, por exemplo, o marido saía para trabalhar e muitas vezes a esposa também, pela manhã só retornava a casa no fim da tarde, então o período de convivência entre eles era bem menor, já havia e há alguns amigos com esse período de tempo resumido. Imagine com a situação da pandemia, onde todos tiveram que ficar dentro de casa e se remodelar no seu comportamento, né? Então, é um desafio, mas eu creio que é possível, né, como esse exemplo que a Maura deu aí, dessa veterinária que preparou uma salinha para o filho, e que a criança com 5 anos, e agora ela está tendo uma oportunidade de experienciar mais essa convivência, porque veja bem que a questão matrimonial, e aí eu diria a questão familiar, né, os pais, eles não são apenas os genitores dos filhos, não. Eles têm a responsabilidade de ser os primeiros educadores, e, por que não, e também educadores da fé. Essa grande dificuldade que nós temos hoje, como estavam aí abordando a questão do pré-matrimonial, do pós-matrimonial, né, e de tantos casos especiais que nós temos, eu diria, né, na minha concepção, uma consequência de uma carência catequética até, eu diria, e próxima dos pais para com os filhos. Um exemplo que eu daria, por exemplo, a criança que vê corriqueiramente os pais se degradando. Ele vai assumir aquilo como normal, né? O que não é normal, é comum, mas não é normal. Ter divergências é normal. Todo casal tem as suas divergências. Somos pessoas diferentes que temos o mesmo propósito, né? De um fazer o outro feliz e, consequentemente, os filhos. Porém, acontecem as divergências porque tivemos educação diferente, tivemos famílias diferentes, né? Pais diferentes e tudo mais. Então, acontecem as divergências. Isso é normal entre os casais. Porém, é preciso que, com a presença de Deus na família, e aí a necessidade da oração, a necessidade da partilha da palavra, né, em família, para poder fortalecer esse espírito familiar e poder vencer. Então, voltando a dizer, é necessário que os pais voltem a catequizar os seus filhos. E essa oportunidade que a pandemia veio nos oferecer, né, eu acho que é uma oportunidade excelente de convivência, de uma experiência no dia a dia, apesar, como eu disse, teremos muito mais desafios, né, porque é mais tempo juntos, e aí começamos a observar mais o defeito do outro, né? Antes era apenas 8 horas, digamos assim, juntos, a não ser o final de semana. Agora não. Né? Com a situação da pandemia, tivemos todos que ficar 24 horas juntos dentro de casa. Então, tudo gera mais dificuldade, né? E também, aí vem a questão para muitos do desemprego, as dificuldades em casa, né? Então, isso eu acredito que evidencia também muitas dificuldades. Mas isso é uma questão cultural que a gente recebeu aí, né? Mas que eu acho necessário mudar. Uma boa proposta para essa mudança é essa catequese no pré-matrimonial, né? Desse convívio com os jovens casais para essa oportunidade de intimidade, de companheirismo
e de dar uma sequência na vivência de igreja. Então, a fé, ela é fundamental, ela é essencial para a vivência do casal, né? E, como eu diria, a questão do planejamento familiar, como você falou aí, do método Billings, né? Dom Roberto Guimarães, na criação do núcleo de orientação, ao qual eu e a Rosa somos coordenadores, foi na época do Dom Roberto Guimarães, foi em 2005, dia 20 de junho de 2005, quando foi criado esse núcleo. Dom Roberto Guimarães disse o seguinte: se entendemos que a sexualidade é fonte de vida, se permitirmos que esta fonte seja contaminada, contamina-se a vida inteira. Então, é preciso buscar a viver santamente, por mais que a cultura a qual nos circunda nos empurre para o lado contrário. Mas o mesmo Dom Roberto Guimarães dizia, né, que saber nadar, né, é nadar contra a maré. Você só demonstra que sabe nadar quando você nada contra a maré. Porque se você nadar a favor da maré, até um pé de banana, se você jogar na água, ele vai nadar. Né? Dom Roberto dava esse exemplo, né? Então, são desafios, são muitos desafios, mas que na fé e na oração, no diálogo, é possível vencer, é possível alcançarmos a felicidade em família. Ótimo. Aproveitando, então, inclusive, eu vou falar aqui agora, o diácono Luiz Início, ele antecipou até um assunto, no qual está aqui nos comentários, eu coloquei agora há pouco, vou colocar aí para vocês darem uma olhada. Imagine o seguinte, nós estamos, inclusive, né, o pessoal que faz, né, a matéria eclésia, né, durante esse período agora está na pandemia, mas tem uma disciplina que fala sobre a comunicação. E dentro dessa disciplina que fala da comunicação, nós temos uma realidade em que tem um livro, né, do escritor francês Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, em que, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que se alimenta de espetáculo, se alimenta de erotização, e o papel da pastoral familiar, ele vem de encontro a esse anseio da igreja de orientar as famílias, mas de estar cada vez mais próximo, de fazer esse acolhimento. Às vezes nós vivenciamos uma realidade que alguém chega em determinada paróquia, como muitas pessoas podem achar assim, olha, a minha paróquia ela tem acolhimento, mas tem acolhimento com aqueles casais que você já conhece, aqueles casais que já frequentam, mas o casal que não faz parte daquela paróquia, ele se sente um pouco deslocado. E a pastoral familiar ela vem fazer esse encontro. O pré-matrimonial, um dos encontros dele fala sobre a utilização de métodos, um dos pontos, vamos dizer assim, chave de muita discussão dentro da realidade de um casal. E aí a gente já entra na questão do método Billing. Falando em cultura de santidade versus a fecundidade do casal, que é a pergunta do diácono Vinícius que está na tela, e método Billing, é preciso realinhar esses conceitos, torná-los na prática, na vida do casal, da família, romper com esse paradigma que atualmente tem destruído nossas famílias, é preciso falar mais sobre isso, viver isso. E aí eu menciono, nós temos essa realidade, né? A sociedade como um todo é uma sociedade de espetáculo, que vive do espetáculo, vive da erotização, e a igreja, ela vem com gostaria que vocês comentassem um pouco essa questão da cultura de santidade, a fecundidade do casal, o conversar sobre o método Billing, e aí eu pergunto, um dos encontros fala sobre essa questão do método de planejamento familiar. Não, a igreja ela não orienta você não ter, e não fala, inclusive, de que o relacionamento entre o casal que vive a santidade é pecaminoso, muito pelo contrário. Mas e aí, eu gostaria que tanto um de vocês, tanto Mauro Gilberto quanto o diácono, pudesse falar. Quando falar e quando mencionar sobre o método Billing, há uma discordância? Há muitos casais que procuram mais informações sobre o método. Como que a pastoral familiar também está trabalhando divulgar o método Billing diante desses casais do pré-matrimonial, os casais que buscam a igreja para receber o matrimônio? Quem começa? O método Billing, ele passou a ser muito mais divulgado, não sei se o diácono concorda,
mas principalmente com essa nova preparação. Por exemplo, semana passada a gente recebeu um telefonema de um casal de Miracema, que viu uma live que eu fiz até com Patrícia e Cláudio, né, que são da São João Batista, e se interessou pelo método Billings. E aí ela pediu o telefone para iniciar iniciar com eles um curso e tal do método Billings. Então, a gente vê que o fato de, quando era o curso um dia só, falava-se do método muito raro, muito pouco, não tinha profundidade. Já com um capítulo falando sobre isso e dando oportunidade para os casais perguntarem, procurarem saber mais, a gente pode passar um vídeo, a gente pode dar um folheto, a gente pode explicar. Isso aí facilitou muito o trabalho, porque, infelizmente, como o Juan falou, essa sociedade do espetáculo, ela se tornou muito egoísta, muitos casais casam dizendo que querem ter filhos, mas, na realidade, não querem, porque primeiro vem o trabalho, vem o pós, vem o mestrado, vem o doutorado, e, por último, vem os filhos. Quando vem? Então, complementando, essa formação com 11 encontros, ela potencializou muito esse diálogo mais próximo do casal acolhedor com os casais de noivos, né? Então, a gente tem a oportunidade o próprio livro, ele é muito didático, a gente trata sobre o assunto, não de forma muito aprofundada, especificamente o método de Billings, porque ele é muito extenso, então a gente encaminha para os casais que são os formadores desse formato. Então, potencializa muito essa proximidade do casal acolhedor com o casal que está sendo preparado. No caso, são 11 encontros, de em torno de 1h30, 2 horas cada encontro. Então, esse novo modelo facilita muito a comunicação entre a gente. Eu tenho, graças a Deus, aqui no nosso núcleo, agora com esse período de pandemia, claro, né, que dificultou os atendimentos, né, mas há uma procura de casais para, eu diria assim, aprender, né? Lembrando que o método Billings é um método comportamental, né? Sim. É um método altamente científico, né? Altamente, tanto que o próprio diretório da Pastoral Familiar, né? O diretório da Pastoral Familiar traz aqui no número 84, né, o seguinte: a Organização Mundial da Saúde outorga ao método de ovulação Billings o índice de 99% de eficiência. Legal. Vejam bem, 99% de eficiência. Né? O que, infelizmente, muitos católicos não conhecem. E um grande problema que a gente enfrenta também aqui, eu e a Rose, como instrutores do método, é o seguinte: a pessoa aparece uma vez, né, e aí pega ali uma orientação básica e já quer viver na sua autonomia. E aí, quando acontecem as falhas, porque diz aqui, o método é a Organização Mundial da Saúde, porque é um método altamente científico, né? A Organização Mundial da Saúde outorga 99% de eficácia do método no Brasil. Está no diretório da Pastoral Familiar, né? Diretório da Pastoral Familiar. Mas a gente vive o imediato. As pessoas não querem ter paciência para autoconhecimento do próprio corpo. Então, é muito mais fácil, as pessoas acham muito mais fácil pegar um comprimido, né, um remédio e tomar. Sem se preocupar com os malefícios que este medicamento vai fazer ao seu organismo. Exatamente. Inclusive, pode ser até uma loucura de minha parte, né? Mas eu tenho analisado muito essas questões, né? Uma das preocupações, e que já foi comprovada, que um dos malefícios
que os anticoncepcionais causam, né, é a má formação do feto. Né? Porque o anticoncepcional, ele nada mais é do que produzido, fabricado por hormônios que o organismo já produz. Né? Porém, o organismo produz na medida necessária, quando ele é ingerido, né? E há também a questão, hoje, muitos anticoncepcionais, o chamado anticoncepcional combinado, ele não só impede a ovulação, mas se caso a ovulação acontecer, porque vale lembrar que os anticoncepcionais, a eficiência deles é em torno de 82% a 84%. Vejam que bem abaixo do método de ovulação Billings. Que é 99%. A eficiência dos anticoncepcionais, no geral, é de 82% a 84%. Né? Então, a probabilidade de falhas é muito maior. Então, esse anticoncepcional combinado, ele funciona da seguinte forma: se ele, por um acaso, houver uma falha e ele não impedir a ovulação, se a ovulação acontecer e o casal tiver a relação e acontecer a fecundação, ele impede a nidação, ou seja, a fixação do óvulo no endométrio da mulher, no útero. Portanto, acontece ali um aborto. Por isso, o nosso bispo, numa entrevista, nosso bispo Dom Roberto Francisco, numa entrevista, um artigo dele, uma entrevista à ACI Digital, eu li esse artigo dele na ACI Digital, ele fala que o aborto é um holocausto silencioso. Dom Roberto assim denomina, né? Então, muitas pessoas, muitas mulheres estão cometendo o aborto sem saber. Sem saber. Né? Isso que é o mais triste. Isso que é o mais triste. Muitas vezes não se dá uma oportunidade de conhecer. Ouviu falar do método Billings, aí diz assim, mas eu conheço uma pessoa que o método falhou. Não, o método não falhou. O que falhou é porque ela não tem o conhecimento adequado do método, não procurou um instrutor ou uma instrutora para dar uma orientação adequada, ou foi apenas uma vez ou duas no máximo. Né? É como um acompanhamento médico, né? Você tem que fazer com frequência, até que o seu organismo, né, você possa detectar todos os sintomas que o organismo dá, todos os sinais, e por questão das mudanças hormonais, o organismo vai apresentando. Então, a mulher, ela começa a entender o funcionamento do seu corpo. Mas, com uma vez ou duas vezes que ela vem para, vou colocar aqui entre aspas, uma consulta, né? Não é uma consulta, é um bate-papo, mas essa é muitas vezes autonomia. E aí acaba caindo nas falhas, e como desde a criação é mais fácil colocar a culpa no outro, né? Vejam que Adão logo disse, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Quis colocar até a culpa em Deus, né? Está lá no livro do Gênesis. É verdade. Foi a mulher que Deus que me induziu a pecar, né? Aí Eva olhou para trás e viu a coitada da serpente e disse assim, não, foi a serpente que me induziu. Ela comeu o fruto que ela quis, né? Agora, aproveitando essa oportunidade aqui, Diácono, eu gostaria, como jornalista, a gente tem que também dar uma apimentada, né? A gente conta histórias. E aí... Eu tive um bom professor de comunicação, embora não seja um aluno, né? Mas na época da teologia, eu tive um bom professor de comunicação. Né? Você viu, o Claudinho colocou aí que o casal já procurou e já iniciou, você viu aí? Sim, exatamente. Exatamente, eles procuraram porque eles querem, e eu acho que esse querer, os casais começarem a se descobrir e levar isso a propagar isso, a coisa vai mudar. Entendeu? Eu acredito muito nisso, que essa nova preparação vai dar subsídios para isso. Porque um vai contagiando. Se a gente pode contagiar pelo mal, por que não pelas coisas boas? Sim, claro, perfeito.
Agora, aproveitando essa questão de vocês, eu gostaria de acrescentar uma pergunta para o Diácono, né, e para a Maura. Antes, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão participando junto conosco. No total, nós já tivemos um alcance muito grande, foram mais de 841 pessoas alcançadas, e você que está nos acompanhando, o pedido que a gente faz é o seguinte: compartilhe, né? Compartilhe, envie o link para o seu amigo, para a sua amiga, para um vizinho que precisa acompanhar, precisa ouvir. Então, você pode fazer isso, você vai estar evangelizando, tratando de um assunto importante para a família. A gente agradece a Kelly Martins. Enquanto vocês estão falando, está aparecendo os comentários das pessoas. Kelly Martins, o Marcos Feliciano, o Cissa Serralheiro, o Luiz Paulo Silva Martins, o diácono que fez intervenções, o Josevaldo Carvalho, o Sueli Rodrigues, que estão aí sempre mandando mensagem, Rafael Knaifes, que estão participando junto conosco. Mas a pergunta vamos aqui que vocês trabalham com várias realidades, tanto na pastoral familiar, quanto no encaminhamento que é feito para, por exemplo, o diácono Leandro. Agora, quando nós vamos para um caso de situação hipotética, a mulher, ela utiliza método, ela teve algum tipo de problema, ou que o médico receitou, como, vamos lá, um cisto, tem que utilizar um medicamento anticoncepcional, né? E aí o casal deseja começar a adequar e utilizar o método Billing, porque já se aproxima o casamento. Numa situação como essa, como que é feito? Eu sei que depende, cada caso é um caso, mas como que é feita a orientação? O casal quer, mas tem um problema de saúde, a igreja, o que a igreja orienta numa situação como essa, diácono? Porque pode parecer uma situação, vamos dizer assim, pequena, mas muito pelo contrário, porque existem casos, infelizmente, casos de cisto, casos de mulheres com problemas no ovário, que, infelizmente, cada vez mais cedo que isso acontece. Como que a igreja trabalha com essa questão? Diácono, acho que é com o senhor. Você agora que jogar na fogueira, né? Olha, de um modo geral, né, você, assim... como você disse aí, cada caso é um caso que é necessário analisar, né? Mas, a grosso modo, de modo geral, eu diria que o casal deve experienciar a castidade, né? Até que a situação passe, até que se resolva a questão, porque mesmo que, voltando a dizer, cada caso é um caso, deve ser analisado individualmente. Estou falando aqui do modo geral, né? Do modo geral, o casal deve vivenciar a castidade, né? Essa diria assim, a regra geral, né? Porque vejam que, nesse caso, mesmo ela usando como uma forma de medicamento, mas como eu expus aqui na minha fala anterior, a questão do anticoncepcional que pode inibir ou impedir, né, falando assim de forma mais clara, impedir a fixação de um óvulo fecundado no útero, que causa o aborto. O aborto é uma morte de um ser humano, né? É um ser humano numa etapa de desenvolvimento da sua vida. Então, para que esse risco não seja evidente na vida do casal, né? Então, a orientação é a castidade. Fato que o casal deve, então, procurar uma direção espiritual para que o diretor espiritual, então, possa avaliar, analisar cada caso, e aí, então, ele vai dar o direcionamento. Mas, regra geral é essa: o casal deve viver a castidade, né? E até sugiro aí a quem... hoje a gente tem a facilidade, né, da internet aí, que as pessoas possam ler. São duas encíclicas importantíssimas. Uma, escrita pelo Papa Pio XI e apresentada à Igreja no dia 31 de dezembro de 1930, chamada Casti Conumbi. Caste de castidade, de pureza, e conumbi de pombos, né?
Não sei se vocês sabem, mas os pomos, quando eles se casam, eles não se separam. Eles permanecem em fidelidade até a morte, né? Então, o Papa Pio XI escreve essa encíclica Casti Conumbi para os casais cristãos, dizendo que os casais devem ser puros como as pombas. Inclusive, a indicação dessa encíclica é também para nós clérigos, né? Precisamos... Eu falo, então, dos pombinhos, né? Também mais recente, que é, não tão recente assim, mas mais recente, que é a encíclica Humanae Vitae do Papa São Paulo VI. Humanae Vitae, a vida humana, aonde Paulo VI dá todas as orientações para os casais. Claro que a Casti Conumbi é de um outro tempo, né? A Casti Conumbi, por exemplo, ela tem um trecho que ela vai dizer que o mais importante para o casal seria a prole, os filhos. Claro, quem casa, casa para ter filhos, né? Mas há muitos casais que não podem ter filhos por qualquer problema físico, né? E nem por isso deixam de ser importantes, né? Mas, então, é uma questão de época, né? Naquela época não existia os contraceptivos, né? Já quando Paulo VI escreveu a Humanae Vitae, que já foi aí em 1975, mais ou menos, que ele escreveu a Humanae Vitae, já existia os contraceptivos, né? Já eram muito evidentes. Era outra realidade. Então, já era outra realidade, mas Paulo VI é muito incisivo como os casais cristãos devem proceder. Então, é uma sugestão de leitura, né? Embora hoje as pessoas não gostem muito de ler, mas é uma sugestão muito boa, a encíclica Humanae Vitae, né? Ela dá uma orientação, inclusive ao Gilberto e à Maura, uma sugestão até mesmo para a pastoral familiar, um estudo desta encíclica, embora o diretório da pastoral familiar já apresenta muitas citações da Humanae Vitae, né? E voltando um pouco a Casti Conumbi, que o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, se não me engano, traz uma frase da Casti Conumbi, os casais cristãos, né, eles devem viver a sua vida na sexualidade, a sua vida reprodutiva, experienciando de acordo com o que o magistério da igreja apresenta para eles. Porque a igreja é mãe, a igreja quer o melhor para os casais, né? A Maura, que é mãe, deve ter recordado muitas vezes, né? Fulano, não faz isso que você vai se machucar, né? Verdade. E o Roberto, eu e o Juan vamos lembrar da mamãe dizendo, não faz isso, não sobe aí que você vai se machucar. A igreja também é assim. Ela nos orienta, ela nos direciona. Mas, como nós estamos vivendo numa cultura em que a igreja tem sido... A igreja não, Deus tem sido colocado de lado, né? Dom Estevão Bittencourt falava dos 4 nãos da história, o não dado à igreja, lá no século XVI, por Martim Lutero, o não dado a Jesus Cristo pelo racionalismo no período da Revolução Francesa, né? E aí vem o final do século XIX, século XX, com o surgimento do ateísmo, o não dado a Deus, o terceiro não, né, da história, e que, por consequência, quando o homem dá não à igreja, não a Jesus Cristo e não a Deus, por consequência, ele dá um não a si mesmo. Então, nós vivemos uma consequência desses 4 nãos na história. Por isso, tantos desafios para a gente enfrentar. E vivenciar a família orientar a família dá trabalho. Né? Dá trabalho, não é fácil, né? Não é fácil. E aproveitando esse dá trabalho, o diácono, eu aproveito aí e pergunto ao casal, aproveitando esse dá trabalho, porque meus pais, como o diácono conhece bem, né, agora eles também são casais acolhedores, né, estão adorando essa experiência de acolher casais. Tanto eu quanto minha noiva também estamos fazendo essa experiência do pré-matrimonial,
E a pergunta, como, né, ainda falando do método Billy, você fala também sobre sexualidade. Agora, um dos pontos que era muito forte, que as pessoas não falavam, e hoje o próprio livro da Pastoral Familiar aborda sobre isso, a sexualidade do casal. Como é que é esse desafio de falar da sexualidade do casal diante dessa realidade que nós estamos vivendo? Como que os casais acolhedores estão, vamos dizer assim, trocando, vamos dizer assim, partilhando, falando a visão da igreja? Como é que tem sido isso para a Pastoral Familiar? Pois é, tem sido bem desafiador. Geralmente, quando chega nesse capítulo, pessoal, e agora? E agora, o que faz? Né? Porque a mídia prega uma coisa, o mundo prega, né? E ali é totalmente diferente. Não é isso que Deus quer. Não é dessa forma. Nós fazemos um trabalho o quê? De conversa, de mostrar o que é certo. Nós não podemos impor nada, porque cada um tem livre-arbítrio, né? Tem sua escolha. Mas cabe a nós mostrar o que é certo e o que é errado. É importante a gente abordar sobre a castidade e tal, mas a gente sabe que a realidade atual está muito diferente, né? Infelizmente, esse item, o costume, né? O costume mudou muito. Mas está muito melhor para se tratar dessa forma do que antes. Por quê? Porque o livro ele vai direcionando de uma tal maneira. Você já chegou nesse capítulo? Ainda não cheguei. Ainda não cheguei. Quando você chegar nesse capítulo, ele vai direcionando de uma forma que é uma forma até meio lúdica no início. Então, não é aquela coisa que te impõe, que te empurra, não. É aquela coisa na maciota, vai mostrando o que é. E dando oportunidade para você se colocar. O importante é isso, né? Que você se coloca. Você faz pergunta, você fala o que deve, o que não deve, e é muito legal sobre isso. Agora, que os casais acolhedores tremem na base, nesse capítulo, tremem, mais do que no método Billis. Não, isso aí, eu imagino. Mas, olha, é desafiador, né? Porque nós temos em mente, né, de modo geral, dois extremos, né? Um que nos foi implantado antigamente, né, que não se podia falar em sexo, né? Falar em sexualidade é algo feio, né? Viemos de uma geração que falava muito isso, né? Não se pode falar em sexualidade. Não havia conversa. Né? Então não se falava. Não tinha conversa a respeito disso, né? Não tinha conversa. Hoje nós vivemos aí com a efusão dos meios de comunicação, das músicas, que certa vez o padre Marcelo falou uma frase que me chocou na hora, mas depois eu caí na real de realmente Ele disse assim, Leandro, na época nem era diácono ainda, né? A sociedade, nós vivemos numa sociedade que cheira a sexo, né? Então, esse é um grande desafio. Agora, aí eu tenho aqui em mãos, né, a orientação da igreja. O que a igreja diz? O Catecismo da Igreja diz, no número do 2362, os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. Vejam só, né? E aí prossegue dizendo, a sexualidade é fonte de alegria e de prazer. O próprio Criador estabeleceu que nesta função os esposos sentissem prazer. Os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Então, mais adiante, vai dizer uma frase que eu acho espetacular, quando diz assim, chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador
e da paternidade de Deus. Então vejam como que a sexualidade vivida dentro dos parâmetros do projeto de Deus é algo espetacular, é algo querido pelo Criador. Então, quando nós saímos desses dois extremos, que é a sexualidade como algo feio, ou como algo depravado, quando nós saímos desses dois extremos, algo deturpado, e caímos na realidade daquilo que a igreja orienta, nós vemos a sexualidade como algo espetacular, né? É algo fantástico. Como disse e repito, né? Chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Como? Através da sexualidade, né? Então, viver a sexualidade dentro do projeto de Deus é algo fantástico. Mas, às vezes, falar isso dentro da igreja, muitas pessoas se escandalizam, né? Entretanto, quando estamos na praia, né, ou passeando aí pela rua e etc e tal, ouvimos músicas que, eu nem sei se pode chamar isso de música, né? Acredito até que não. Mas com letras que eu como homem, tenho vergonha. Então, um contrassenso, né? Um contrassenso quando as pessoas se escandalizam ao ouvir dentro da igreja a orientação que a igreja dá sobre a sexualidade como algo belíssimo, como algo que o Criador oferece aos casais, né? É bom fixar isso aos casais, aos casados, né? Uma coisa interessante... Pode falar. Uma coisa interessante que nós teríamos uma formação muito melhor e mais adequada se conseguíssemos fazer o que algumas dioceses já conseguiram, a gente aqui ainda não, a pastoral familiar andar junto desde o batismo lá. Batizou a criança, não só batizou, fez a primeira comunhão, a crisma, e a pastoral familiar caminha junto com os pais e com as crianças. Para que isso? Para que vá moldando ali, de uma forma natural, tudo que é necessário para ter uma vida mais frutuosa, uma vida mais dentro dos planos de Deus. E isso, infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer com excelência, por diversos desafios. Você quer ver uma coisa? Foi feita uma pesquisa agora que, na pandemia, aumentou muito, mas muito, a questão da pornografia. Aumentou a pornografia, aumentou o feminicídio. Sim. Tudo isso, absurdo. Tudo isso vai refletir no pós-pandemia. Por isso que nós temos aqui um trabalho árduo, mas que a gente precisa fazer junto às paróquias, com o acompanhamento dos jovens, com o acompanhamento dos noivos, dos casados, dos recém-casados, das mães solteiras, dos que se dedicam, das mulheres que são solteiras, que se dedicam aos pais idosos. Aos idosos, nós teremos que nos juntar com a terceira idade para fazermos um trabalho diferenciado no pós-pandemia, porque muitos estão sofrendo com depressão, com síndromes variadas de pânico, de ansiedade, pelo isolamento social que eles foram colocados. Então, tudo isso vai influenciar no pós-pandemia. E a gente não pode perder de vista isso. Né? É um trabalho conjunto que a gente precisa fazer juntos no pós-pandemia. É verdade. Gente, a conversa está excelente, mas é porque senão o nosso tempo vai encerrar daqui a pouco por causa do programa. Mas, Diácono, pode falar. Só deixa eu complementar aqui isso que a Maura falou, né? Dessa harmonia com as demais pastorais. Na verdade, essa
foi a proposta, né, inicial de Dom Roberto Francisco quando ele chegou na diocese. Dom Roberto, eu me recordo muito bem da homilia dele lá no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no dia da posse dele. Dom Roberto disse: eu não quero na minha diocese um conjunto de pastorais. Eu quero na minha diocese uma pastoral em conjunto. É isso. Então, evidentemente isso. E a pastoral familiar, eu diria, ser a coluna vertebral das demais pastorais. Perfeito. Né? Então, a gente precisa evidenciar ainda mais isso, esse trabalho da pastoral familiar. Atualmente, aqui na minha paróquia, por exemplo, né, muito importante tem sido feito também um trabalho em conjunto da pastoral social com a pastoral familiar. É necessário parabenizá-los, né? A pastoral social, a pastoral familiar trabalhando em conjunto de forma espetacular. São muitas famílias sendo assistidas pela pastoral social em comunhão com a pastoral familiar. Então, essa várias pastoral em paróquias estão conjunto. fazendo isso. Todas as situações pesaram na família. Né? Todas as situações pesaram na família. É verdade. Mas nós vamos ter que encerrar, porque senão vamos cortar aqui pelo StreamYard. Mas eu gostaria de agradecer. Foi muito mais do que nós planejávamos, né? Porque, afinal de contas, é uma situação muito nova, né? Da gente estar fazendo essa possibilidade, que nós estávamos transmitindo através da experiência da Maura do Gilberto, do Diácono Leandro, um pouco mais do que é a família pós-pandemia, durante e pós-pandemia, porque, afinal de contas, né, ainda vai levar um tempo, né? Já comenta-se de que o que é o novo normal, a gente já está vivenciando, mas que a pandemia possa permanecer um pouco mais, enquanto a vacina, infelizmente, não foi, vamos dizer assim, ainda não está aprovada, está passando por teste. Mas eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram junto conosco. Enquanto nós estávamos conversando aqui, foram 1.187 pessoas alcançadas por meio dessa transmissão hoje, foram 26 compartilhamentos. O programa, essa live, ela vai permanecer tanto no Facebook, em breve ela vai estar também no YouTube, você vai poder também acompanhar pelo YouTube, é uma realidade, uma possibilidade. Nessa semana ainda nós vamos estar trazendo um outro tema, falando de vocação, na próxima sexta-feira. Uma live vai ser com o padre Alexandre Monté, ele que é o reitor do Seminário Diocesano, e nós também vamos estar conversando com o padre Fabiano do Lar, ele que atualmente, né, como administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Graças, e também como coordenador da Comissão Diocesana da Pastoral da Iniciação Cristã no Vicariato Norte. Mas é uma possibilidade desse espaço aberto pela Diocese, exatamente para a gente estar trazendo essa nova realidade. A gente agradece aqui as pessoas que participaram, inclusive Marcos Feliciano falando que muito bem colocado, a Neide, né? Neide, minha mãe, falando que é verdade, falando sobre na época Ela falou que é desafiador. Que é bem desafiador. A Neide Azevedo, a Neide Goitacás, que inclusive mencionou aqui que tremeu na base quando precisou. Tremeu na base. Sobre sexualidade. A gente agradece aí o Wellington Freitas, ele que colocou também um recado, o Diácono Vinícius aí falando, inclusive a gente agradece o apoio do Diácono Vinícius, né, ele que é como econômico da Diocese de Campos, dando todo o subsídio para a gente manter essa live, né, falando aí sobre as excelentes colocações, o Éder Fernandes de Almeida, a Mônica Peterson, a Ali Laura também, falando que foi muito bom, gostou, a Valéria Cristina Gomes, né? Isso, ali, Laura, que também é do Paróquia São Gonçalo. Né? Minha amiguinha. Sim, então, tá vendo? E a gente agradece a todas as pessoas que participaram. E esse espaço agora fica para o agradecimento. Gostaria de começar pelo casal, né, a Maura e o Gilberto, porque nós vamos encerrar com a bênção do Diácono Leandro. Então, primeiramente, a gente quer agradecer a Ana Nery, também falando aqui, esclarecedor, e assim como a Maria Auxiliadora, a gente agradece, então, a você, Mauro Gilberto, por essa troca de experiência. Muito obrigado a todos por estarem participando com a gente. Foi uma oportunidade única de estarmos transmitindo algumas informações e que Deus abençoe a todos nós. Família, eu acredito, gente. Vamos lutar.
Amanhã tem programa 3 horas da tarde, né, Juan? 3 horas da tarde. Então, vou levar uma publicitária amanhã. Né? E aí, eu quero agradecer, e vamos lutar para que a pastoral familiar seja mais abrangente dentro das paróquias, possa realizar o trabalho que lhe é devido, né? Para que as famílias sejam mais atendidas, tanto espiritualmente como socialmente, como forma de assistência dentro das paróquias, né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá certo, então. E a gente agora despede com a bênção do diácono Leandro e agradeço a sua participação, diácono, nessa nossa live, a primeira de muitas, com certeza, que virão aqui pela diocese. Isso, eu que agradeço a você, Juan, a oportunidade, agradeço também aí ao Gilberto e à Maura, né? E agradeço a você que nos acompanhou aí até o presente momento, né? Esta live, né? E como a bênção sacramental, eu convido aos diáconos, né, que estejam aí nos acompanhando, para que junto comigo possa conceder essa bênção a todos os participantes, a todos vocês que acompanharam, ao Juan, ao Gilberto, à Maura, a todas as famílias. Né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, castíssimo esposo da Virgem, que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Aquele abraço. Paz e bem. Um abraço. Eu vou pedir para vocês permanecerem. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua participação, você que deixou seu recado, você que deixou o seu like, curtiu, compartilhou a página. Você pode entrar no perfil da Diocese de Campos, ir lá e se inscrever, porque você recebe, todas as vezes que nós estivermos com novidades, notícias da Diocese, essa possibilidade, com certeza, de você estar participando junto conosco e estar por dentro de tudo que acontece aqui na Diocese de Campos. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Amanhã, nós vamos estar retransmitindo aqui uma live da Paróquia São Gonçalo, falando sobre a força dos grupos de oração. Né? Nós vamos estar conversando com a Eliane Ribeiro, que é coordenadora do Vicariato Norte da Renovação Carismática, e assim como o Alex Monteiro, que é coordenador do grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, da comunidade Caxias de Tocos, que fica no distrito de Tocos, na Baixada Campista. Desde já eu agradeço, muito obrigado pela sua participação e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.